Já há bastante tempo eu venho aqui no Instagram nas supervisões observando o quanto que alguns de vocês demonstram dificuldade no momento em que vocês vão comunicar-se com o cliente. Eu vejo que tem algumas questões aí que estão implicadas, né? Nessa dificuldade de alguns psis, que eu entendo que é importante a gente trazer para cá para conversar e também a gente poder conversar sobre o que de fato é essa comunicação, né? No processo de psicoterapia. Que comunicação é essa? E não é uma comunicação simplesmente do falar, né? Ela vai para além disso. Então a ideia aqui é que a gente possa destrinchar um pouco sobre essa temática e costurando essa conversa com alguns exemplos, que eu entendo que trazendo alguns exemplos a gente consegue clarear um pouco mais o entendimento do que se é de fato essa habilidade. Na verdade, eu trouxe esse nome habilidade de comunicação, eu acho isso até um tanto perigoso, mas coloquei essa nomenclatura porque eu entendo que é uma linguagem do qual sempre chega para mim, né? E aí entendi de trazer para cá a habilidade, mas gostaria de começar falando um pouco sobre essa nomenclatura. O comunicar-se é algo que é construído, é algo que é desenvolvido, é algo que é aprendido, sobretudo na nossa caminhada, na nossa história enquanto pessoa, enquanto ser na vida, né? Nós vamos aprender a nos comunicar e essa comunicação ela vai estar muito atrelada às ligações das relações das quais nós fazemos e vai estar muito atrelada também dos nossos processos internos. Poder saber falar, escutar e criar pontes de conexão a partir desse escutar, isso vai passar muito pelo modo como nós aprendemos a nos escutar e a escutar o outro. No trabalho da psicoterapia, uma das coisas que é primordial é que a gente possa aprender a escutar a nós mesmos, né? Ser psicólogo transcende a ideia de que a gente vai se desenvolver para atender um outro. A gente precisa também levar em consideração que esse atender, primeiramente, passa por nós. Nós precisamos nos desenvolver para escutar o nosso barulho também. A nossa demanda interna, ela precisa ser escutada por nós. A maioria das vezes, as inabilidades de comunicação, elas estão muito atreladas por uma inabilidade do ouvinte, do interlocutor, dele não conseguir comunicar-se com ele mesmo de uma maneira genuína e tampouco conseguir escutar a ele mesmo de uma maneira genuína, e isso também serve para o outro. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu falo de habilidade de comunicação, eu queria que ficasse muito claro que eu não estou falando de algo que é estático, que se fecha, né? Mas eu vou falar de processo, eu vou falar de construção. E eu gosto de dizer que vou falar de fluxo, né? E esse fluxo da comunicação, ele vai ser de cada um, de cada pessoa. E na clínica, isso não é diferente. O fluxo de comunicação da gente com o nosso cliente, ele não vai ser igual em todos os atendimentos. Cada atendimento que a gente vai fazer, até mesmo com um único cliente, com o mesmo cliente, esse fluxo de comunicação, ele vai ser diferente. Vai estar muito ligado à maneira como nós estamos abertos naquele momento. Por exemplo, agora eu estou aqui falando todas essas coisas, como que essas coisas que eu falo chegam para você, como que vocês estão recebendo a minha mensagem, né? E como que eu aqui, Eliette, falo tudo isso para vocês, como que eu estou me experimentando em alguns momentos, falando de coisas muito conscientes, mas em alguns momentos falando de coisas que já estão em mim e saem sem nem eu ter planejado.
né? Eu não vim para cá com algo pronto para a gente conversar, eu tenho um caderninho aqui com algumas anotações, mas gosto muito de vir para o improviso, para a construção, para junto de vocês a gente fazer esse fluxo, né, de compreensão do que é então as habilidades psicoterapêuticas de comunicação. Uma das coisas interessantes de pensar, primeiramente, que o fluxo de comunicação pode se dar de uma forma unidirecional ou de uma forma bidirecional, ou seja, né, na direção aí de uma relação centrada. Na história da abordagem centrada, a gente tem aí 4 grandes fases desenvolvidas por Carl Rogers. E em uma dessas fases, a gente vai estudar a comunicação, a gente vai entender como que para o Rogers a comunicação ela foi sendo desenvolvida no fazer dele. Eu gosto muito de usar essas fases do Rogers como exemplo para poder a gente entender que nós também, enquanto terapeutas, nós também vamos, mesmo que vocês talvez não estejam muito conhecidos ou com a memória fresca sobre essas fases, imaginam que alguns vão lembrar do que eu estou falando nesse momento, né? Da primeira fase da não direção, da segunda fase da terapia reflexiva, da terceira fase da terapia experiencial e da quarta fase, que daí a gente pode dizer que é uma fase mais interhumana, uma fase mais coletiva da história do Rogers. Aqui, quando a gente para se debruçar e entender o fluxo da comunicação que se construiu ali, a gente vai ver que essa comunicação rogeriana, né, se a gente poder dizer, na terapia rogeriana, ela foi se modificando ao longo do tempo. Isso também acontece com a gente. Por que eu estou trazendo essas fases para poder conversar com vocês nessa construção da habilidade terapêutica? Eu vejo que nós saímos de um ponto, quando nós começamos o nosso trabalho na clínica, aqui eu vejo que tem pessoas que já estão há um tempo, tem pessoas que já estão começando agora. Então, quando a gente começa a nossa trajetória enquanto psicoterapeuta, muitas vezes a nossa comunicação, ela é unidirecional, ela é uma comunicação que está só para o cliente, que ainda não nos damos conta que essa comunicação, para de fato ela ser uma comunicação que possa promover crescimento, ela vai precisar ser uma comunicação bilateral, centrada no cliente. Isso envolve dizer que é uma comunicação onde vai existir aí uma via de mão dupla, né? Não é somente o cliente que se comunica e você apenas escuta. Você também se comunica, você também se coloca, você também se experimenta no momento que você escuta o cliente e a partir do que você experimenta, você comunica isso para ele. Então, em termos de habilidade terapêutica, eu vejo que é essa construção desse fluxo da comunicação que vai se dando por meio da nossa experiência. Eu sinto que às vezes fica muito até ansiogênico para alguns de vocês de terem dificuldades mesmo para poder escutar algumas das pessoas que estão ali, né, falando das suas mazelas. E muitas das vezes essa dificuldade, dessa inabilidade, né, da comunicação, ela está por conta dessa comunicação, ela está muito unidirecional, ela está muito só num fluxo. De o terapeuta não está se colocando, ele não está no exercício da autenticidade, podendo se dizer também. E não estou dizendo aqui que isso está certo ou está errado, só estou dizendo que isso faz parte do fluxo do nosso crescimento enquanto psicoterapeuta. Nós vamos nos dando conta, porque eu acredito muito que é no fazer que nós vamos reconhecendo a maneira daquilo que está funcionando para um cliente e daquilo que não está funcionando para um cliente. Eu escuto muito aqui no Instagram e também nas supervisões que eu faço, de inabilidades para poder se comunicar com pessoas que têm um nível de racionalidade ou um nível de intelecto
muito mais exacerbado no momento que o cliente fala do que aquela pessoa que consegue se expressar mais via emoção, via sentimento. E percebo que há uma dificuldade para poder acessar essas pessoas que são muito racionais. E aí, de fato, parece que reforça essa comunicação unidirecional, onde somente uma pessoa da relação aparece, fala, e do outro lado, a pessoa que escuta, aí vou pensar aqui que seria o terapeuta, não sabe muito bem o que fazer com isso. Escuta a fala e não consegue capturar o significado dessa fala para poder ir desmatelando, desconstruindo, né, essa rigidez que muitas vezes a racionalidade ela provoca e poder devolver para o cliente um pouco mais de fluidez, um pouco mais de contato, um pouco mais de acessibilidade para aquilo que ele está falando e de ponta ele podendo ir tomando contato e escutando o que ele está dizendo. Então, esse fluxo da comunicação, ele é algo que vai ser construído aos poucos no nosso fazer. Mas é claro, né, que a gente precisa levar em consideração que existem alguns manejos, se a gente poderia dizer, algumas estratégias, né, que falando de habilidade, que a gente vai desenvolvendo e eu estou aqui para poder ensinar vocês de como que a gente faz em determinadas situações para poder ajudar o cliente a desenvolver, a alcançar aquilo que ele veio buscar na terapia e assim a gente também ficar do outro lado satisfeito, né, contente pelo trabalho que a gente desenvolveu, porque eu tenho quase que certeza, eu imagino que vocês, colegas psis que estão aí me escutando, para a gente às vezes é muito frustrante quando nós estamos num atendimento e a gente não vê a evolução, a gente não vê, a gente sente que parece que não tem evolução. Esse é um outro ponto que depois eu quero trazer aqui. Mas é claro que tem algumas situações, alguns processos que nós facilitamos que de fato trava e muito de nós existe ali. Nós temos uma participação muito ativa na evolução, no fluxo desse processo, né? O cliente, quando ele procura a terapia, né, e eu vou dizer que para a psicoterapia de modo geral, né, e isso é certo que vai acontecer para todas as psicoterapias, né, que o nosso trabalho ele vem por conta de falhas de comunicação, né? Na maioria das vezes, as pessoas que estão em sofrimento, por conta, elas têm aí uma tendência de romper a comunicação com elas mesmas e, por consequência, em romper a comunicação com o outro. Então, quando estamos num estado de incongruência e é assim que viemos para a terapia, vamos buscar um psicoterapeuta, porque existem pontos de incongruência que sozinhos não estamos conseguindo dar conta. O fato de a gente romper, né, por conta de alguma situação que estamos vivendo, de alguma experiência dolorosa, acabamos rompendo a comunicação com a gente mesmo como uma maneira de evitar o contato com aquela experiência dolorosa, a gente acaba não conseguindo acessar a comunicação genuína daquela experiência. E quando essa pessoa que veio até nós e vai conversar com a gente sobre o que é que está acontecendo com ela, ela está com esse acesso rompido, né? Ela está com essa comunicação interna rompida. Ela está muitas vezes com uma comunicação que ela construiu, que ela desenhou para poder dar conta daquele fenômeno do qual ela está vivenciando, para dar conta daquele sofrimento dela. Mas ela não está totalmente conectada com a parte genuína da experiência e muitas vezes isso também provoca a conexão dela com o outro, logo com você, né? Você é esse primeiro outro que ela vai aí começar a tomar contato no processo de terapia dela. Então, quando a gente fala de comunicação, né, uma das coisas que mais ressalta, e para mim isso traz muita clareza,
o nosso modo de falar com o cliente, ele precisa transparecer um modo que seja claro, que seja límpido, que aquilo que a gente está falando para o cliente possa acessar ele de alguma maneira, e aquilo que o cliente está nos dizendo também possa acessar a nós que escutamos essa pessoa, né? Então, as habilidades de comunicação terapêutica, né, que eu vou dizer aqui que são a chave mestre que o Roger desenvolveu, né, as habilidades de resposta reflexa, que é assim que a gente fala, né, de clarificação de conteúdo, de reflexão de sentimento e de elucidação, é um primeiro passo para que a gente possa desenvolver o nosso modo de comunicar-se com o terapeuta. Mas isso não é tudo. De novo, nós precisamos aí transcender a ideia de que comunicar-se com o terapeuta, com o cliente, não passa por esse lugar de nós ficarmos na semântica, ficarmos no diálogo, na fala falada, mas sim de nós conseguirmos sermos capazes de capturar aí os símbolos que estão permeados nessa fala. E assim a gente conseguir mostrar para a pessoa que está ali à nossa frente como que nós estamos aí reconhecendo o que faz parte daquele cenário do qual ela fala. Então, essa habilidade de comunicação, né, ela vai passar por esse lugar de a gente poder escutar, e aí a gente começa assim, escutando a fala, mas no momento que a gente escuta a fala, a gente conseguir aí devolver para o cliente o que é que nós estamos compreendendo dessa fala. Aqui a gente vai falar de que, primeiramente, numa relação terapêutica, quando a gente está construindo um vínculo terapêutico, fica muito ameaçador, já num primeiro encontro, você querer levantar algumas compreensões, sobretudo daquilo que o cliente está te falando. A gente precisa construir um vínculo de confiança. E uma das modalidades de comunicação que a gente tem, que é muito potente para a gente construir esse vínculo, é claro, entrelaçado aí com a postura de aceitação, de empatia, de autenticidade, é a gente conseguir trabalhar com a clarificação de conteúdo, né? Que vou só dar uma resumida no que é a clarificação de conteúdo. Imagino que alguns de vocês que estão aqui na live, mas eu sei que talvez alguns que vão assistir essa live depois vão precisar retomar uma compreensão desse conceito para poder seguir compreendendo a minha fala. Que clarear conteúdo nada mais é a gente conseguir ir dizendo para o cliente como que nós estamos recebendo aquilo que ele fala. No momento que ele fala, nós vamos conversando com ele a partir deste campo fenomenal dele, daquilo que ele está trazendo, daquilo que aparece na fala dele, não tem nada de fora. A clarificação de conteúdo, ela nos ajuda a ajudar o cliente a se escutar, a organizar a fala, a poder tomar contato com essa fala, a poder botar ponto, a poder botar vírgula, a poder baixar um pouco, muitas vezes, o nível de tensão, né? Porque quando o cliente chega numa sessão, no primeiro momento ele chega tenso, ele vai falar com a gente e nós somos gente estranhas para eles. Essa semana mesmo eu estava atendendo uma pessoa e quando a gente começou a conversar, eu senti que a pessoa estava tensa, e a gente sente que tem uma tensão na fala do cliente. E eu até disse para essa pessoa, disse, olha, eu imagino que estar aí onde você está agora, né, falando de você, tentando falar de você para mim, não deva ser muito fácil, né? Eu acho que eu também, se eu estivesse no teu lugar, também não seria fácil. Eu estaria me sentindo nervosa, não sabendo muito bem como dizer o que eu preciso dizer. E é assim que o cliente chega. Ele escolhe muitas vezes o que ele vai dizer, ou ele chega falando de um lugar que ele se sente muito perdido, parece que não está falando coisa com coisa. E alguns até dizem pra gente, nossa, tô falando um monte de coisa aqui, mas eu nem sei se tu estás me entendendo, né? Então, quando a gente trabalha com a clarificação de conteúdo, a gente vai dando a possibilidade para o cliente
e se soltando e se colocando e podendo cada vez mais ir tomando contato com o sentir dele. É como que a gente vai preparando o cliente por meio dessa modalidade, né, de comunicação, que é a clarificação de conteúdo, para ele poder se sentir mais à vontade ali na relação. Porque essa é a ideia, né? O mais vislumbrante da psicoterapia rogeriana, essa psicoterapia do qual nós trabalhamos, escolhemos para trabalhar, eu e vocês, né? É a construção dessa relação, que ela seja uma relação de respeito, né? Que ela seja uma construção de aceitação, de empatia, que seja uma relação que dê liberdade para o cliente ser, né? Porque, minha gente, na maioria das vezes, as pessoas quando chegam pra gente, não são todas, mas muitas delas chegam até mesmo estigmatizadas, rotuladas, recortadas pelo seu adoecimento ou por falas, né? Que ela já vem carregando a vida fora, de que ela vai vir com um psicólogo e o psicólogo vai dizer a ela o que ela precisa fazer, né? Ou talvez ela nem sabe direito o que ela está fazendo ali. Então, a gente vai encontrar N jeitos de pessoas que chegam até nós. Por isso que é tão importante a gente construir esse vínculo muito alicerçado para a gente trabalhar a comunicação terapêutica na sua profundidade, para que a gente não fique numa relação unidirecional com essa pessoa, para que não fique só a pessoa falando e a gente ali devolvendo alguma coisa para ela, mas a coisa fica como se não andasse, não desenvolvesse, e no final até a gente fica com aquela sensação no final da sessão de que parece que a gente não ajudou aquela pessoa, né? A gente ficou ali num lugar um pouco travado, sem saber ao certo como a gente estava escutando essa pessoa. Então a importância da clarificação de conteúdo, ela vai criando esse ambiente, essa atmosfera, né, de permissividade para que o outro possa falar e assim a gente possa escutar e aprofundar a atmosfera emocional dessa pessoa, para que ela possa então tomar contato com o verdadeiro sentido de tudo que ela vem vivenciando diante daquelas coisas todas que ela está nos contando. Então, a comunicação, ela não é algo de cunho cognitivo, intelectual, e não é dessa comunicação que eu estou falando aqui, né? Ok, ela pode chegar desse modo, né? Essa comunicação mais verbal, mas cabe muito a gente saber fazer a leitura de uma comunicação para além da fala, que vai passar por uma comunicação do corpo, onde a gente possa, ao escutar a pessoa falar, conseguir fazer uma leitura daquele conteúdo que passa via corpo, e aí o tom da voz, a maneira como ela entona o que ela está falando, reconhecendo se quando ela fala, que emoções aparecem ali no momento que ela está falando, se a gente reconhece que ela está falando de um lugar de raiva, de um lugar de medo, de frustração, de indignação, de satisfação, de insegurança. Não estou dizendo aqui que vocês vão para a relação para poder catar essas coisas enquanto a pessoa fala, porque se a gente ficar assim, a gente se perde na conexão. Mas quero dizer que a comunicação, ela não está só na direção de um campo cognitivo intelectual. Ela vai para além disso, né? É uma comunicação que seja capaz de capturar aí os significados daquilo que é dito. Que a gente possa capturar os símbolos daquilo que é falado. Que não vai estar na semântica. Eis aí o nosso trabalho e que é algo que precisa ser desenvolvido. Por isso, quando eu comecei essa live, eu disse que existe um fluxo de comunicação que vai ser desenvolvida, tanto no processo terapêutico, quanto na nossa caminhada enquanto psicoterapeutas. Se fôssemos parar um instante agora, e eu gostaria muito que vocês me respondessem, para vocês que estão aqui me escutando, vocês se percebem que na comunicação de vocês, quando vocês começaram a caminhada, comparada com agora, vocês percebem que esse fluxo modificou? Como isso é para vocês hoje? Me digam sim ou não.
Se vocês param aí um minutinho, um segundinho, para poder avaliar o modo como você se comunicava com o teu cliente lá nos teus primeiros atendimentos e agora como você se comunica. Sim, né, Patrícia? E agora quando você se comunica, você nota que tem algo que transformou, que modificou na tua comunicação? Porque essa é a ideia, né? Que a gente possa se desenvolver, possa aprender cada vez mais na experiência a se comunicar com o intuito de quê, né, minha gente? De poder fazer um atendimento de excelência, para poder ajudar essas pessoas do quais nos procuram, para poder a gente sim crescer, né, na nossa caminhada, para que o nosso trabalho seja cada vez mais qualificado no que a gente faz. E a comunicação terapêutica é uma das coisas muito necessárias que nós precisamos nos debruçar para poder estudar, né? Estudar, avaliar, muita supervisão, muita psicoterapia, porque com toda certeza a gente vai saber se comunicar com o cliente quando nós também estamos parando para aprender a comunicar-se com a gente. Nós somos aí a porta de entrada, não tem outro jeito, passa por nós, né? E estou falando aqui porque estou falando de uma psicoterapia rogeriana que leva em conta a experienciação, né? Não estou falando de uma terapia cognitiva onde possa, de repente, levar em conta muito mais aí o fluxo das construções cognitivas do sujeito. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas estou aqui dizendo que dentro de um desenvolvimento de uma habilidade psicoterapêutica aí, pelo viés dessa entrada, o caminho, a porta, né, de entrada para essa empreitada passa por nós o tempo todo, não tem como não passar por nós, né? Nós somos pessoas diretamente envolvidas, claro, entendendo de que se nós estivermos aqui na proposta de construir uma comunicação com o nosso cliente aí bilateral, né? Onde é uma comunicação de mão dupla, né? Que vai aí acarretar a escuta da gente e a escuta do outro, que esse outro é o cliente. E isso é tão interessante de pensar, né? Alguém colocou aqui, a Aline, né? Que sim, muito, hoje em dia, mais centrada nele. Mais centrada nele quem, Aline? No cliente? Depois tu me responde aqui para eu poder, de repente, te ajudar nesse ponto. Porque o caminho de construção dessa comunicação, ela vai sim sair desse lugar, né, lá de novo, de uma relação que muitas vezes começa muito mais na escuta somente da pessoa que está ali falando, mas não tem outro jeito que a gente também vai escutar a gente. É escutando a gente que a gente também consegue passar para o cliente o que é que a gente está podendo reconhecer daquilo que ele fala. Então, se a gente está com um barulho interno muito intenso, com toda certeza a gente vai encontrar dificuldade de se comunicar com o cliente, né? A nossa mochila, a gente vai ter que aprender a deixar do lado de fora da sala, né? Do cliente, né? Porém, percebendo a minha, assim, a gente vai aprendendo a se comunicar e escutar o cliente, mas a gente não pode deixar a gente para trás, né? A gente vai estar entendendo que a relação, ela é uma relação onde a gente caminha ao lado, né? Não nem atrás, nem na frente, a gente caminha ao lado do cliente. E caminhando ao lado, a gente também cresce. Essa semana ainda estava falando isso num atendimento, de que a psicoterapia rogeriana, ela é uma oportunidade de crescimento também do terapeuta. Não tem como escapar disso, né? E quando alguém aqui me pergunta, Eliette, me dá uma dica para trabalhar, né, com ansiedade, para trabalhar com pessoas assim, para trabalhar com pessoas de um outro jeito, eu fico um pouco arrepiada, porque eu penso assim, como é que eu vou dar uma dica, né, para trabalhar? Porque pessoas são pessoas e cada um tem um modo de ser, a gente precisa entender esse modo de ser para a gente poder se comunicar com esse sujeito, né? É pouco perigoso a gente conseguir colocar aí uma dica para poder encaixar e a gente sair fazendo, né? Não existe a forma de fazer isso. O que existe é nós podermos nos colocarmos para poder escutar esse outro e a partir daí a gente conseguir, é claro,
com algumas estratégias que existem, né, para a gente poder ajudar essa pessoa a se desenvolver dentro daquilo que ela veio buscar. Uma das coisas bem importantes quando nós estamos nos comunicando com o cliente, ou quando o cliente está se comunicando com a gente e a gente está no lugar de escuta, né? Porque tem esse papel, né? Da escuta e da fala. Quando a gente está escutando a pessoa, é extremamente importante que a pessoa consiga sentir que nós estamos verdadeiramente ligados nela, né? E isso vai se fazer como? Vai começar a ser feito da maneira como a gente se porta para esse outro. Não tem como a gente estar para escutar o outro, onde o nosso corpo talvez esteja numa outra direção, que não na direção para a pessoa. Começa por aí. A gente precisa mostrar para o cliente que nós estamos disponíveis para ele naquele momento. Esse é um ponto para a gente começar a entrar agora mais profundamente no que eu quero falar sobre a habilidade de comunicação. Então, comunicar-se passa pelo modo como eu vou me colocar diante desse cliente, passa pela minha abertura, né? A comunicação passa por um lugar de abertura. Qual é a disponibilidade que eu tenho para essa pessoa? Qual é a minha entrega que eu tenho quando eu estou com essa pessoa? Ela precisa perceber que no momento que ela fala, eu estou ligada nela. E aí muitas vezes algumas pessoas elas têm um nível de sutileza muito grande, até entendendo, como eu disse há pouco, dependendo da falha de comunicação que essa pessoa vem carregando por conta do nível de adoecimento que ela desenvolveu e por isso, por algum modo, ela travou a comunicação com ela mesma ou com o outro, às vezes ela tem muita dificuldade de se comunicar com você e vai passar por uma dificuldade, inclusive até de se conectar com você. Então você é a pessoa que vai fazer esse exercício como espelho mesmo, né? De poder se colocar diante desse outro para que esse outro possa perceber o quanto você está interessado naquilo que ele fala. E você vai fazendo isso, de repente, com o balanço da sua cabeça, né? Ou você dizendo que você né? Me fala mais um pouco sobre isso, ou não entendi muito bem o que você disse aqui. E você vai de pouquinho em pouquinho recebendo a informação dele e passando a mensagem para ele que você está interessado no que ele fala. Porque quando a gente faz isso, nós já estamos nos comunicando com o cliente. A comunicação ela não é só no momento em que nós vamos falar, mas é no momento que nós já estamos escutando. Por isso que eu estou partindo desse ponto. Queria que isso ficasse claro para vocês, né? Número 1, comunicar-se não é somente falar algo para o cliente, saber falar algo para o cliente, mas comunicar-se passa pelo lugar de saber escutar o cliente, saber receber aquilo que ele está falando. Porque no momento que... Aí é que está a questão, né? A gente recebe o que o cliente fala. E o que a gente faz com aquilo no momento que a gente recebe? Será que a gente recebe, a gente fica no lugar, e eu queria ver como é que vocês estão na compreensão disso, né? Será que a gente fica no lugar de receber o fluxo daquilo que ele está dizendo, como se a gente esperasse fechar toda a fala dele para depois a gente conseguir falar algo? Ou no momento que ele está falando, a gente já está conectado, a gente já está sentindo, a gente já está acompanhando o fluxo dele, já tem algo em nós ali se movimentando, tem um fluxo na gente também. Como que é isso para vocês quando vocês escutam? Vocês escutam com o intuito de fechar ou vocês escutam com o intuito de abrir? Como é? Me digam aí para você que tá aqui comigo, tá?
Eu gostaria muito de saber como é que vocês partem desse ponto, né? Se essa escuta é uma escuta que fecha ou uma escuta que abre. Do meu ponto de vista, tá? Não tenho aí vergonha de dizer qual é o ponto de vista de vocês, eu vou precisar dizer o meu para a gente poder andar aqui e aproveitar o tempo. Do meu ponto de vista, por algum momento, lá no início da minha caminhada, a minha escuta também era uma escuta que fechava, né? Eu ficava ali, esperando que viesse alguma coisa, para que daí depois eu pudesse falar. E aí, às vezes ficava até presa em uma parte daquilo que a pessoa falou e ela já tinha atualizado a fala e eu ainda estava lá, né, naquele pedacinho, fechadinha lá. E depois eu fui entendendo que não, né? Eu acho que é uma escuta que abre para diversas possibilidades, sim. E isso é muito interessante, quando o profissional ele entende que para ele poder se comunicar com o cliente, se ele fecha a escuta dele, ele fica travado. A pessoa já atualizou a fala, ela já foi para outras partes daquilo que ela estava dizendo. E quando a gente fecha, a gente corre o risco de não conseguir capturar os signos daquilo que a pessoa está dizendo. De a gente não conseguir, no exercício da autenticidade, poder falar a partir do sentir. Lembrando que nós somos aí para o cliente uma possibilidade, né? Não estou dizendo que a gente vai ter que ser, porque às vezes a gente não consegue ser, né? Nós somos aí uma possibilidade de que o cliente possa, a partir da relação que a gente constrói com ele, também conseguir se ver como sendo alguém capaz de também de tomar contato com o sentir dele. Começa por nós fazendo isso, né? Porque se o cliente está num campo muito racional e a gente fica também num campo muito racional com ele, concordam comigo que nós vamos ficar na superficialidade dessa conversa, né? A gente não vai conseguir aprofundar, não vai conseguir ajudar essa pessoa a tomar contato com o sentir dele, né? Só quero ler aqui o que é que vocês botaram, né? A Patrícia está dizendo que abrir para ele passa para que ele possa perceber melhor o que acontece. Sim, é uma escuta que abre, né? Você reconhece que tem algo chegando ali, você acompanha aquilo que está sendo dito e depois você aí de algum modo reformula isso que você escutou e você comunica. E esse reformular daquilo que você escutou e como você vai comunicar, quero só fazer um parênteses aqui, né? A gente precisa cuidar com as palavras que a gente vai usar. A gente precisa reconhecer como é que essa pessoa que já está ali à nossa frente vem se comunicando. Porque se a gente está diante de uma pessoa que tem uma linguagem, né, um pouco mais simplificada, mais reduzida, até mesmo com dificuldade de se expressar, a ideia não é a gente fazer uma conversa complexa, porque ela não vai entrar naquela conversa. Diferente de talvez a gente estar atendendo uma pessoa que sim, né, tem um nível aí de conversa mais profunda, e aí ela vai nos colocar para poder falar com ela daquele lugar. Então a gente precisa também entender qual é o fluxo que está chegando para a gente poder entrar nesse lugar, nem para mais nem para menos. A gente precisa acertar o passo com o nosso cliente, né? Então aquilo que a gente vai falar vai precisar ir de encontro com o alcance do cliente, porque se a gente fala algo que está no nível muito mais acima, e às vezes a gente pode, sem se dar conta, se antecipar em alguma compreensão que o cliente nem trouxe, ou seja, a gente tira o cliente da rota e leva ele para outro lugar, e a gente perde a conexão. Então a gente precisa tomar cuidado que a nossa comunicação ela seja capaz, grava bem isso, né? Que a nossa comunicação ela seja capaz de manter o cliente no fluxo dele, que não seja uma comunicação que tire o cliente do fluxo dele. E eu gosto muito para isso que quando a gente levanta um ponto para uma reflexão daquilo que a gente escutou, seja porque a gente
compreendeu e gostaria de dizer como a gente compreendeu, seja porque talvez a gente não compreendeu e a gente gostaria de poder esclarecer mais, ou seja porque talvez a gente entende que fazer uma elucidação aqui nesse ponto da nossa conversa, né, de algum modo pode ser favorável, independente de qual seja a intenção naquele momento, porque a gente não tem como pensar antecipadamente o que é que nós vamos falar, né? Se a gente está muito ligado, muito conectado, a fala vem. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa, com muita delicadeza, quando a gente faz uma fala, a gente checar com o cliente se aquilo que a gente está dizendo para ele vai de encontro com o que ele está de fato dizendo, se faz sentido para ele aquilo que a gente está falando. E essa é uma habilidade de comunicação que precisa ser cada vez mais aprimorada na gente. Nós não estamos na relação terapêutica, aqui falando dessa psicoterapia rogeriana, para poder tomar conclusões, para poder fazer interpretações para o cliente, mas para ajudar o cliente a ele encontrar as suas próprias resolutivas. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não dar um passo além daquele que o cliente já deu. E por isso é tão importante a gente perguntar se faz algum sentido aquilo para ele, aquilo que a gente disse. E aí é como se fosse um dosador, para a gente reconhecer se aquilo que a maneira como a gente está acompanhando ele, a gente está ali, né? Do lado, passo a passo com ele. Às vezes, gente, dependendo do cliente, isso pode demorar, a gente pode passar algumas sessões até a gente afinar esse passo com o cliente. Mas isso é preciso para que essa comunicação seja clara, seja límpida, seja transparente, para que a gente também possa ajudar o nosso cliente a ter clareza sobre o que ele está falando. Porque se ele fala A e você diz B, vai causar aqui um A com B que já não é mais aquele A, né? Já tem o seu B aqui dentro. Então, para o início de uma conversa, a gente fica ali com o cliente no A, ok? Ele já está conseguindo falar daquele A. E aí, de repente, a gente está vendo um B aqui que pode sim ser incluído, né? A gente traz esse B, mas traz com muito cuidado para checar se de fato aquilo que a gente está trazendo, de algum modo, conecta com a experiência dele, né? Entendendo que, como eu disse, né, todo o nosso trabalho de psicoterapia aí se refere-se a uma falha de comunicação. Então, o que o cliente vai comunicar para a gente, muitas vezes, vem de maneira torcida, vem de maneira negada, tem alguns mecanismos de defesa aí que encobrem a real experiência do cliente, que encobre o que realmente aquele cliente está ali experimentando, né? Naquele fluxo interno daquilo tudo que ele está vivendo. Então a gente precisa cuidar com a inclusão desse B, para que a gente possa não tirar ele do A. E ele vai crescendo e se desenvolvendo a partir do momento que a gente entende que essa é uma escalada, né? É uma construção que, de novo, por isso que eu falo que as dicas elas são perigosas, é uma construção de cada pessoa. E a gente vai precisar ir checando como que é a evolução de cada pessoa, né? Porque uma coisa que é interessante, que muitas vezes as pessoas buscam na terapia, elas querem mudar, né? Elas vêm para a terapia porque elas estão vivendo alguma situação da vida delas e elas buscam por uma mudança. Quando já chega na psicoterapia rogeriana, o modo de fazer da psicoterapia rogeriana já é a mudança. Você compreende? Porque a gente vai estar com o cliente, muitas das vezes, de um jeito do qual ele já deixou de ser com ele há muito tempo. Ele já deixou de estar em contato com as emoções, com o sentir, há muito tempo. Talvez até para caber, né, no mundo de alguém, talvez até para poder pertencer ao mundo de alguém, ou talvez até para não fazer contato com
com esse mundo de alguém, ou até mesmo o mundo dele. E nós entramos para poder dar essa vivacidade para ele. Então a gente precisa tomar esse cuidado, de cuidado aqui não num ponto negativo, mas é um ponto positivo. Porque a gente está trazendo, né, um renovo, a gente está trazendo um novo vigor, a gente está trazendo um novo modo para essa pessoa. E quando eu falo de comunicação, a comunicação ela passa por esse lugar, a maneira como nós vamos nos comunicar, essa comunicação que não passa pelo julgamento, né? Que é uma comunicação aceitadora, empática, autêntica, que sabe aguardar, né? Que busca comunicar-se com os olhos, que busca comunicar-se para além da fala, assim dizendo, acaba sendo algo muito novo para algumas pessoas, no tocante de que algumas delas a gente vamos dizer, né, minha gente? Muitas pessoas, elas estão longe delas mesmas há muito tempo. E esse descongelar que a gente promove com a nossa prática, com o nosso modo de se comunicar, precisa ser feito devagar, né? Até também para que a gente não assuste o cliente. Isso precisa ser acontecendo aos poucos. O cliente ele vai tomando contato com ele aos pouquinhos, né? E ele vai se encorajando, aí olhando para dentro dele, né? Entendendo que muitas vezes ele se fechou mesmo, ele se recortou para ele, se recortou para o outro. E quando ele chega para a gente na terapia, ele chega assim. E a gente tem muita dificuldade de poder escutar ele, de entender o que ele está dizendo. Porque muitas vezes nem ele sabe direito o que ele está falando para a gente, né? Então, o cuidado que precisamos ter nessa caminhada da comunicação é justamente por essa razão, de que tem um outro ali que está recebendo da gente um novo modo de relacionar-se, que até então ele já tinha se distanciado faz tempo, né? Então a gente precisa trabalhar muito quando fala de comunicação, de uma comunicação que seja uma comunicação efetiva, né? Efetiva no sentido de a gente poder expressar as nossas emoções e ajudar o cliente a expressar as emoções dele, e para isso nós somos pessoas o qual vamos expressar as nossas emoções enquanto escutamos o cliente, expressar aquilo que é dito pelo cliente, e a gente vai fazer isso no momento que a gente fala para ele, né? Então a nossa expressão ela é uma porta de saída para que o cliente possa também experimentar, se conectar com o sentir dele, dessa comunicação efetiva, essa comunicação capaz, né, de expressar as suas emoções e uma comunicação que seja capaz de se manter aberto para poder aí então receber esse outro. Tenho certeza. Essa é a parte mais desafiadora do nosso trabalho, do nosso comunicar-se. No momento em que nós vamos falar algo para o cliente, a gente estar aberto para aguardar e escutar o que o cliente vai dizer, né? A gente poder aí estar aberto para poder experienciar essa resposta do cliente. Assim a gente constrói uma relação de mão dupla, né? Tem um que fala e essa fala chega lá, enquanto isso o outro está escutando, depois eu silencio para poder receber o que vem do outro lado. E na maioria das vezes a gente não sabe o que vem. Uma das coisas, falando nisso, né, uma das coisas que eu vejo na comunicação psicoterapêutica que aparece é uma dificuldade muito grande de se comunicar com o silêncio do cliente. Algumas pessoas, de fato, elas têm dificuldade de falar na terapia, por inúmeras razões. Às vezes ela pode ser uma pessoa que ela seja muito exigente e comunicar-se para ela vai precisar ser algo muito certeiro, que passa muito por não querer ser julgado por nós, passa muito por querer que nós possamos compreender ela de uma maneira que ela está criando que seja essa compreensão. Uma pessoa muito fechada para poder estar para o outro, e também uma pessoa muito fechada para poder tomar contato com o que é dela. Muitas vezes o silêncio ele está dizendo para a gente que para a pessoa
falar sobre a dor dela, aquilo é tão doloroso que ela se cala. Porque às vezes ela já está doída demais para falar do que ela está vivendo. Muitas vezes o silêncio, ele pode estar dizendo de um cansaço de já ter dito tanto e não ter conseguido chegar em lugar nenhum. Muitas vezes o silêncio, ele diz de um lugar de alguém que já foi tão julgado, que já foi tão condenado. E falar é um grande risco de ser condenado e ser julgado de novo. Então o silêncio, ele vem muito carregado de significado. E como a gente vai comunicar-se com o nosso cliente no momento que ele silencia, vai passar demais pela capacidade que a gente tem de escutar o nosso silêncio, de suportar o silêncio com o cliente. Eu até me arrepio, porque quando o cliente silencia, todo aquele barulho que estava ali na fala fica como que por ali, nele, em nós, e a gente fica muito sem saber o que fazer. Às vezes a gente pode até dizer para o cliente: tem algo aí que você queira dividir comigo? Eu estava lendo um texto da Esther, de um livro de práticas de psicoterapia, e ela trouxe uma experiência que eu achei tão legal que eu queria dividir aqui com vocês. Ela conta que ela estava numa sessão e de repente um silêncio se fez. E ela aguardou alguns minutos ali naquele silêncio e ela perguntou para a pessoa se tinha algo ali que ela quisesse dividir com ela. Não saiu nenhuma fala disso que ela disse. O silêncio continuou. Ela esperou mais um pouco e ela falou de novo. Ela fez mais uma tentativa, um pouco parecida com a direção, agora não vou lembrar dessa primeira. E de novo a pessoa não falou e levou mais um tempo. A pessoa disse: eu não tô falando porque eu fiquei chateada daquilo que você disse. Você não me entendeu. E na hora, eu penso que se eu estivesse no lugar da Esther, eu ia ficar, uau, o que eu fiz de errado aqui? E de fato a Esther, quando tá lá falando da experiência dela, ela também disse que sentiu isso, né? Automaticamente ela veio para ela para tentar entender o que é que ela tinha dito de tão cruel que fez com que a pessoa não quisesse falar naquele momento. E aí ela falou para a pessoa, né? Assim, eu gostaria que você pudesse me dizer o que eu te falei, que de algum modo você não se sentiu escutada por mim. Porque ela precisou, ela disse, né, trabalhar com autenticidade. Ela foi muito autêntica quando ela disse isso, porque ela não tinha como entender o que estava acontecendo ali, porque ela disse que realmente não tinha lembrança do que ela tinha dito, porque a gente está ali conversando com o cliente, que ponto dessa conversa o cliente sentiu que aquilo que a gente disse não foi bem aceito por ele, e sempre a gente vai lembrar. E aí a pessoa falou para ela qual era a parte dessa conversa que ela não tinha entendido muito bem, e ela preferiu se fechar, né? Porque aquilo foi algo como: você não está me entendendo, né? E a partir disso, elas conversaram mais um pouco, essa conversa se dissolveu, e aí ela tentou se colocar para esse cliente como é que ela tinha entendido, pediu para o cliente falar de novo, retomaram aquele ponto da conversa, aquele nó se desatou, né? E a conversa foi. Então, nada disso tinha acontecido de evolução, de fala, que veio à tona, se a Esther naquele momento não tivesse de algum modo pedido para o cliente, né, dizer o que estava acontecendo. Então, às vezes o silêncio ele se faz ali, é algo que aconteceu na relação. É isso que eu quero dizer com esse exemplo. Não necessariamente é algo da dinâmica do cliente. É claro que
Isso envolve pensar numa dinâmica de uma pessoa, claro, a gente não vai dizer que não é, mas o quanto que esse silêncio se formou ali. A pessoa já não chegou assim na sessão, né? Toda fragmentada, falando em partes, mas ela se sentiu de alguma maneira não aceita na fala com aquele terapeuta, e aquela não aceitação fez com que ela se fechasse, fez com que ela reconhecesse que o melhor para ela era não falar, né? Então, toda comunicação interpessoal, né, numa prática terapêutica, ela envolve pensar em processo, envolve pensar em construção. Então, aquilo que a gente vai dizer para um cliente, pensando aqui no silêncio de uma sessão, não necessariamente vai funcionar para um outro cliente. A gente vai precisar ir tomando contato com aquilo que o cliente está trazendo naquele momento da sessão. E uma das coisas primordiais na habilidade de comunicação, minha gente, é o exercício da congruência. Não tem como nós desenvolvermos uma comunicação que seja uma comunicação efetiva, uma comunicação aberta, genuína, acolhedora, se nós não sermos aí autênticos, não sermos congruentes com o que nós estamos sentindo, né? E aí a congruência é essa nossa capacidade, né, de simbolizar aí as nossas experiências. E que para isso a gente de todo modo vai ter que se conectar com o nosso sentir. Dentro da psicoterapia rogeriana, que retomando, né, quando eu comecei a fazer a fala com vocês, eu falei da história da abordagem centrada, do quanto o Roger foi se desenvolvendo na comunicação dele para chegar onde ele chegou no fim da caminhada, de um terapeuta muito experiencial, né? A racionalidade na relação, isso já tinha ficado para trás, aquela relação unidirecional e até mesmo bilateral, ela já tinha se desmanchado, porque o Roger já estava numa relação transcendental, né? Para além do que estava acontecendo ali, né? De uma conexão muito profunda com o cliente. Isso também é uma habilidade na comunicação, né? Isso também é uma habilidade da gente desenvolver do nosso nível de sensibilidade. Por isso que eu digo que a autenticidade, ela é um elemento importantíssimo para que a gente desenvolva a habilidade de comunicação, para que a gente possa saber escutar e para que a gente possa saber falar daquilo que a gente escuta, né? E esse falar daquilo que a gente escuta, de novo, não é só da semântica, é da maneira como a gente se coloca para o cliente. O quanto a gente é aí um terapeuta sensível para poder falar também de situações que às vezes passam pela gente. E eu sou uma pessoa que hoje para mim é super tranquilo, muitas vezes eu dizer para o cliente, olha, não faço a mínima ideia sobre o que te dizer sobre tudo isso que você disse agora. Estou aqui pensando, tentando sentir o que você está dizendo. Vamos conversar mais um pouco? Porque sim, porque tem partes da história do outro que também vai atravessar a gente e a gente não tem algo pronto para trazer para a pessoa, por mais que ela peça naquele momento da conversa. Então que a gente também seja capaz de dizer isso para a pessoa no momento que ela está ali, né? Isso é uma comunicação aberta, efetiva, né? Que passa pela ideia de a gente poder expressar as nossas emoções e também pela capacidade de poder aguardar, para que de repente mais lá na frente a gente formule alguma coisa. Eu sempre costumo dizer assim, gente, na dúvida não fala, na dúvida não comunica pela fala, comunica pelo corpo, aumenta a tua escuta, aumenta o teu interesse, fixa mais, né, a tua atenção naquilo que está sendo dito, potencializa a tua empatia, a tua aceitação. E se mesmo assim você está ali não conseguindo entender para onde aquela conversa está indo, seja autêntico para dizer para o cliente, olha fulano, gostaria de entender um pouco mais sobre isso que você está falando.
Talvez eu ainda esteja naquele ponto que você disse. Eu até gostaria de trazer um pouco sobre aquele ponto que você disse, para saber se aquilo que você disse tem um pouco a ver com o que você está dizendo agora. Quando a gente às vezes tem aquela sensação de que parece que o cliente vem falando de um assunto, daqui a pouco ele vai lá e emenda em outro assunto e a gente fica, tá, mas espera aí, o que é que tá por baixo aqui, né? A gente fica com dificuldade de entender o que é que o cliente de fato está querendo comunicar pra gente. Eu tô falando tudo isso, minha gente, para que vocês não se prendam, né? No querer escutar apenas a palavra, mas escutar o sentido dessa palavra, tá certo? Eu tô percebendo aqui que o nosso tempo de sessão, ele já foi para mais de 1000, né? Já de sessão não, de live, tô eu achando que eu tô numa sessão. Uma das coisas que eu queria trazer para a gente fechar essa conversa, já que eu estou falando de aceitação, de autenticidade, de congruência, que é assim, né? Não existe uma máxima e uma mínima de congruência. Nós não estamos no estado máximo de congruência ou no estado mínimo de congruência. Vai depender de muitas variáveis e vai depender do que é que nós estamos vivenciando naquele momento. E isso também é para o cliente. Então, quanto maior a aceitação da experiência, mais congruentes nós estaremos. Isso vai para o cliente e vai para a gente. Quanto mais nós aceitamos a experiência, mais nós conseguimos ser congruentes, né? Agora, quanto mais nós nos defendemos da experiência, né, menos congruente nós estamos. Isso é fato. Se tem algo que eu posso dizer a vocês, para que vocês possam levar no momento que vocês estejam ali conversando com o cliente de vocês, entendendo que talvez ele não está caminhando, esse é um ponto. E, por último, se vocês reconhecem que a forma como vocês estão se comunicando, conversando, não está surtindo efeito, fala para o cliente, se comunique com ele. Diga para ele algo do tipo, fulano, gostaria de saber para você como está sendo esse processo. Como está sendo para você estar aqui na terapia? E aí o cliente vai falar. Porque às vezes eu já escutei alguns terapeutas dizerem assim, eu não sei se a terapia está funcionando, não sei se o que eu venho dizendo para essa pessoa está ajudando ela, tenho a sensação que não. A gente fica sempre falando do mesmo assunto, eles não estão conseguindo aprofundar. Para a gente poder checar se de fato essa comunicação ela está sendo aí eficaz, ela está promovendo o crescimento, a gente vai precisar se comunicar, né? A gente precisa falar, a gente precisa dizer. E eis aí o exercício de autenticidade que passa. A gente precisa aceitar que existe esse grau ali tem algo acontecendo que a gente entende que não está evoluindo, né? Nosso ponto de vista, a gente leva para o cliente e abre para conversar com ele. E com toda certeza eu vou dizer de um lugar, porque eu já fiz isso, de escutar o cliente dizer assim, nossa, esses encontros aqui, eles têm sido fantásticos. Tem me ajudado muito. Eu me vejo sendo uma outra pessoa daquela que quando eu iniciei aqui a terapia. E aí, eu deixo algo aqui para vocês refletirem, né? Porque será que às vezes a gente fica com esse grilo de achar que o nosso trabalho não está acontecendo, não está desenvolvendo? E o quanto nós ficamos presos, né? Daí de novo, quanto mais nós nos defendemos, isso serve pra gente, quanto mais a gente se defende das nossas experiências, a gente não querer abrir isso para o cliente, menos autêntico nós estamos sendo. E quanto menos autenticidade na relação, mais fragilizada vai ficar a comunicação dessa relação. Não tem jeito. Então o caminho é que uma das pessoas da relação dê esse primeiro passo. A gente comunique para o cliente, olha, como está sendo a terapia para você? Uma pergunta simples, que pode ser transformadora. Tá bem? Eu queria saber se
Eu vi que tem comentários aqui, né? Teve uma hora que eu fiz uma pergunta lá em cima, pedindo uma interação, né? De como que a escuta de vocês estava sendo, se ela estava fechada, estava abrindo. Eu li a contribuição de alguns de vocês, eu vi que aqui a Cris, ela coloca, né? Às vezes eu intervenho antes dela terminar, quando algo não ficou claro, ou quando é necessário pontuar algo. Sim, a gente, na comunicação, isso que a Cris está falando me faz lembrar uma coisa, que é assim, a gente poder saber qual é a brecha para a gente poder entrar. Eu sei que muitos de vocês já me escutaram falar de metáforas aqui, né? Eu gosto muito da metáfora como um meio de trabalhar a comunicação, né? Acho que a metáfora, ela ajuda muito, principalmente para pessoas muito racionais, viu? Então, isso que a Cris está dizendo há pouco, né? Às vezes eu intervenho antes do cliente terminar, ou seja, eu entro, né? Eu entro no fluxo daquilo que ele está dizendo. Entrar no fluxo do cliente, dizer algo sobre o que ele está falando, é uma habilidade para a gente fazer isso. Sabe, se vocês aqui já pularam corda, né? E a habilidade de pular corda, quando a corda está balançando, diz muito sobre a gente entrar sem que a corda bata na gente. E muitas vezes isso é difícil de fazer, né? A gente pode ficar inseguro, a gente pode achar que a gente vai se machucar, a gente vai cair. Isso também passa por um sentir do terapeuta quando ele vai pontuar algo ali no momento que o cliente está falando. Mas a gente precisa arriscar, se tem algo ali que está ali vivo, que a gente precisa trazer à tona, traga. Entendendo que para a gente sair dessa ideia de uma relação unidirecional, que somente o cliente fala e a gente fica só apenas escutando e fazendo clarificação de conteúdo, é que a gente também possa provocar reflexão, para que a gente possa fazer elucidações, né? Elucidação no sentido de trazermos algo novo para dentro do campo, daquilo que nós estávamos conversando, seja a título de figura ou de fundo, né? Mas que a gente possa incluir algo ali. E sim, se arriscar a entrar no balanço da corda. E às vezes a gente vai fazer isso, né? Eu vejo muito essa coisa, é muito interessante. Se a gente fosse pensar numa forma metafórica, pensar no fluxo é a corda em movimento. E hora a gente entra para pular, hora a gente sai, quem entra é o cliente. Quando é um encontro bem sincrônico, né? Hora daí entra o cliente, hora entra a gente vai fazendo o movimento, né? Essa corda vai se movimentando à medida que a gente vai pulando ela. Isso dá uma canseira danada, né? Porque é uma entrega, né? É um se despojar para estar. Tanto que a gente se entrega tanto quando a gente está numa comunicação muito efetiva e numa escuta muito ativa, que a gente nem vê o tempo passar. Como aqui, conversando com vocês, eu já fechei 1 hora de live, né? Já passou da hora até de eu me despedir de vocês, tá? Gente, teve gente que pediu para participar do vídeo aqui, não? O Ítalo, não sei se você tá aí ainda, Ítalo. Eu queria saber se tem mais algumas perguntas, né? Como que vocês estão com tudo isso? Se podemos acabar por aqui. O Instagram não derruba mais a gente em 1 hora, né? Nem sabia disso, tá? Eu espero que de algum modo essa fala tenha chego aí, tenha te contribuído, tenha te ajudado. Vou fazer de tudo para poder continuar com as lives, né? Para poder estar mais vezes aqui, que é sempre bom falar, trocar com vocês, tá bom? Se não tiverem mais perguntas, nós vamos finalizar. Obrigada, assim, por todo o carinho, né? Por todas as pessoas que passaram por aqui. E dizer que vocês são todas pessoas especiais, com muita potência. Dizer que o nosso trabalho é muito importante. Dizer que o quanto que juntos nós somos mais fortes, né? Quanto que juntos nós podemos nos desenvolver mais, crescer, fazer um bom trabalho. Eu tô aqui para isso, né?
para trocar com vocês um pouco daquilo que eu sei, da minha caminhada, mas também aprendo demais com vocês. Tá bom? Um grande beijo no coração de cada um, tá? Obrigada mesmo e até uma próxima. Eu vou tentar ver se eu consigo salvar a live agora.